Então, estamos começando o nosso primeiro encontro oficial, né, aqui dessa iniciativa que a gente está chamando de Trocas Autênticas. E eu sou Maria Fernanda e estou aqui com a minha colega e amiga Simone Grivot. Quer falar um pouquinho, Simone? Quer falar um pouquinho quem tu é? Eu fico bem feliz da gente oficializar, né, essas trocas que a gente já faz aí há bastante tempo, já fez até alguns vídeos, né, mas aqui em primeiro dia, vamos dizer assim, de estreia, né, do Trocas Autênticas de forma mais regular e oficial, né, fico bem feliz, muito obrigada por a gente estar junto nessa iniciativa. E para esse primeiro encontro, assim, a gente ficou pensando um tema para trazer, né? E a gente lembrou, assim, como que nós nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos, eu estava, acho que era no meu primeiro ano empreendendo, foi em 2019, num workshop sobre trabalho, sobre empreender, sobre já de uma perspectiva diferente, assim, né? Mais consciente, mais leve. E a gente se conheceu nessa época e sempre trocamos muito e acho que esses dias eu até estava pensando, eu acho que não sei se foi no último ano, os últimos 2 anos, a gente se aproximou um pouco mais, assim, né? E trocamos com mais frequência, né? E com mais autenticidade também. Uhum. Não, e sabe que eu lembrei agora tu falando que a gente se encontrou na rua, assim, muito ao acaso, assim, né? Em situações muito conectadas do que a gente estava fazendo no momento, e literalmente no meio da rua, assim, né? Na calçada, assim, né? Então, eu acho que isso é interessante da gente trazer dessa conexão, assim, né? Disso que tu trouxe, de aonde a gente se conheceu e principalmente do que faz a gente se conectar de verdade, né, Fernanda? Que é uma coisa que é muito valiosa para mim e muito valiosa para ti também. Que é essa forma de se relacionar com o trabalho desse jeito que a gente está chamando aqui de saudável, né? E a gente, eu acho que também falar um pouco mais sobre isso, sobre como é para nós, acho que também ajuda as pessoas a olharem mais para a sua forma de se relacionar com o seu trabalho, né? Mas eu acho muito bonita essa conexão que a gente tem, né, de algo que é tão importante tanto para mim quanto para ti, né? E a gente consolida assim essas trocas que a gente faz a partir dessa conexão que é tão forte, né, e tão valiosa. Isso aí. Então, a gente escolheu esse primeiro, até rouca de vez em quando, falha a voz, só porque eu tô nervosa, que é o primeiro oficial, né? A gente fala toda semana, e nós estamos conversando sobre trabalho, assim, né? Desde o início, a gente está gravando aqui em 2024, então desde o início desse ano nós estamos quase que semanalmente conversando sobre os nossos trabalhos, porque acho que nesse caminho de pensar numa relação saudável com o trabalho, que tem várias nuances, várias camadas, no nosso caminho de empreender também tem essa construção de relacionamento, de não estar sozinha, de criar comunidade, de realmente gerar trocas autênticas, né? Então também foi uma busca nossa desse momento que nós estamos vivendo, de poder trocar, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode falar, né, sobre esse tema, sobre relacionamento saudável, relação saudável com o trabalho. E nós trabalhamos isso também, né, hoje em dia, nos nossos próprios trabalhos, tanto na nossa relação pessoal, quanto em como nós levamos isso e trabalhamos com os nossos clientes, né? Então, essa também é algo que a gente quer poder compartilhar por aqui, né? Falar como que nós trabalhamos isso nas nossas entregas, né? No nosso servir. Uhum. Isso é bastante importante, né? É, tu pediu para eu falar sobre um pouco de mim, eu não falei. Eu sou Simone Grivon, então voltando. Eu sou psicóloga, sou administradora também. Antes da psicologia, eu me graduei na administração. E eu fui optando, já ainda no curso de administração, eu fui optando por algo que lá, quando eu comecei, era muito mais uma consultoria. Depois eu fui para o coaching, depois, né, fui construindo algumas outras, a partir de outras formações, mas eu sempre tive esse foco no trabalhar. Eu queria lá no início ajudar as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Eu entrava pelas empresas, né, para assessorar empresas.
E depois as pessoas que eu fui trabalhando individualmente, era sempre com esse objetivo do trabalhar. Embora com o passar do tempo eu fui fazendo de uma forma mais formatada, vamos dizer assim, né? Melhor desenhada, melhor construída ao longo do tempo, né? Acho que formatada não no sentido de fechar, ao contrário, né? No sentido de construir assim, um desenho, como é a forma de trabalho que eu faço hoje, mas sempre com esse foco, né, Fernanda, de ajudar as pessoas no seu trabalho, de trabalhar de uma forma diferente, seja elas montando a sua mentoria, montando o seu trabalho de forma autônoma, muito parecida com o trabalho que eu faço às vezes, ou construindo o seu negócio, ou gerenciando o seu negócio, mas sempre ela a partir da perspectiva com o relacionamento com o trabalho, independente de qual era esse formato de trabalho dessa pessoa, né? E isso para mim sempre foi muito motivador, porque quando eu saí do corporativo, né, e definitivamente eu quis trabalhar por conta própria. Tinha acontecido isso antes, mas dali eu não voltei mais para o corporativo, né, como eu fazia, como eu trabalhava antes. Em outras ocasiões eu acabei voltando, então isso aí foi 2009. E a partir dali eu me dediquei de forma exclusiva para esse trabalho que é autônomo, e sempre com esse foco de ajudar as pessoas, porque o que motivou, principalmente, ao sair daquele formato de trabalho que eu tinha, é porque aquilo me fazia mais mal do que bem. Então, tinha muitas coisas boas, eu sou muito grata, né? Muitas coisas que eu construí, a forma como eu construí o meu trabalhar. Só que a forma como eu me relacionava com o trabalho era desgastante, não era positiva, não era saudável. E claro que era algo meu, mas também algo que é do sistema, né? Que é algo que é da nossa sociedade, que é a forma como a gente enxerga de forma geral o trabalho, né? E a partir daí, por eu entender que era possível fazer diferente, porque eu estava conseguindo fazer diferente, e mais do que conseguindo fazer diferente, eu a cada passo que eu dava, eu enxergava que ali na frente era mais possível ainda. Eu comecei a motivar as pessoas de forma natural. Eu não precisava convencer ninguém. E até hoje, eu não preciso convencer ninguém de que é possível fazer diferente. É uma inspiração que a gente acaba gerando nas pessoas, né? De que dá para fazer. E as pessoas acabam buscando a gente, né, no formato de trabalho que hoje eu mais faço, que são as mentorias, tanto individual quanto grupo, ou cursos, ou, enfim, palestras. É sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o trabalho, a partir delas mesmas, elas se conhecendo melhor e elas conseguindo entender, compreender melhor como é que é um jeito saudável de trabalhar. Bom, eu também não me apresentei muito, né? Eu sou Maria Fernanda, eu sou terapeuta integrativa e conheci a Simone logo que eu estava começando, assim, a minha jornada de empreender, que eu, na minha faculdade, eu fiz ciências contábeis e também tenho, a gente se conecta nessa experiência, né, de ter vivido muitos anos no ambiente corporativo e de também ter vivido a experiência de não ter uma relação muito saudável com o trabalho, né? Então, acho que isso nos toca pessoalmente, assim, de uma forma muito significativa nas nossas histórias, é algo que nós conversamos muito, até para elaborar, né? Coisas que experiências, coisas que nós vivemos. E coisas que são parte também, como tu comentou, do sistema, né? Que, né, tem o individual e o coletivo. E também essa é uma motivação, né, Simone, de estar compartilhando aqui justamente porque não é só nós, né? E eu acho que essa clareza sobre o que nos leva a ter muitas vezes uma relação não tão saudável com o trabalho, que tem coisas muito fortes, né, acontecendo o tempo todo e nos levando para esse caminho. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso também está muito presente no nosso em como nós vemos, né, esse tema. E eu também passei por esse movimento de transição profissional, né,
de ter percebido em algum momento que o trabalho estava ocupando uma dimensão muito significativa da minha vida e de uma forma nada saudável, assim. E foi muito, para mim, passei por um esgotamento, então foi bem desafiador todo esse caminho, né? Esses dias a gente até estava conversando, né? De ter essa clareza, assim, eu não vivi só uma transição profissional, eu vivi um processo de esgotamento, eu vivi muitas coisas, marcas que isso já aconteceu há alguns anos, mas que eu tenho até hoje, né? Com certeza, assim. Então, e a partir disso também, como terapeuta, né, as pessoas naturalmente me procuram muito sobre esse tema, e especialmente pessoas que têm experiências parecidas com o que eu já tive, assim, de trabalho no corporativo, ou outras áreas, assim, que tem uma relação bem intensa com o trabalho. Então, acho que uma das primeiras coisas, assim, como terapeuta, assim, que às vezes as pessoas chegam num sofrimento, né? Realmente, assim, sofrendo. Eu acho que validar isso, legitimar, acolher, né, nesse lugar de terapeuta é muito importante, porque às vezes, né, Simone, a pessoa está numa situação que parece ser muito. Ah, conquistou por fora, assim, parece estar num lugar muito bom, né? Que é assim, algo que às vezes a pessoa buscava há muito tempo e que está gerando um sofrimento, ela não sabe nem como lidar, legitimar aquilo, porque é tão desafiador e ela está num lugar de privilégio, muitas vezes, olhando para o cenário externo. E ela não consegue lidar na verdade, a experiência dela interna está ruim, às vezes está horrível. Então, acho que esse acolhimento, essa validação, né, daquilo que a pessoa está sentindo. Trabalho também com terapia corporal que vai estar voltando para o corpo, nessa regulação do sistema nervoso, para que a partir desse caminho a pessoa consiga ir se fortalecendo para tomar as decisões, caminhos. E muitas vezes essas mudanças, a gente fala sobre isso, parece num primeiro momento, quando as pessoas nos buscam, assim, que tem que chutar todos os baldes, mas às vezes são mudanças menores que são muito significativas, né? Sobre limites, que eu acho que é um tema que nós duas trabalhamos assim muito nos nossos atendimentos. A gente pode ter um episódio específico desse tema, porque ele abre bastante, mas eu acho que esse acolhimento, esse cuidado, esse voltar, né, olhar para essa pessoa e para esse sofrimento que está motivando ela a buscar um apoio, é um pouco assim do que eu faço no primeiro momento nesse trabalho para depois, né, seguir também apoiando os próximos passos e essas mudanças mais significativas. Então a Simone trabalha, eu trabalho também com atendimento de terapia e mentorias. A Simone tem o foco nas mentorias individuais e grupos, né? Então a gente tem momentos, a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças nos nossos trabalhos, mas que nos complementamos e também acho que a gente, né, tenta pensar as coisas de uma outra forma, né, que não estamos competindo, mas contribuindo, colaborando, né, porque é por algo maior, assim, né, por uma reconstrução disso. E eu gosto muito quando tu traz isso. É possível ter uma relação mais saudável, né, e tu traz isso desse acreditar, né, acho que se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso também, acho que eu gosto de te ouvir falando sobre esse ponto. Acreditar que é possível. É que é o primeiro passo, né? Se a gente não acredita que pode, a gente não se mobiliza a se movimentar para fazer aquilo, né? Eu não vou fazer. Não é que não vai fazer. A gente até às vezes faz algumas coisas mesmo sem acreditar, mas geralmente a gente se mobiliza mais, eu vou conseguir, né? Por mais que a gente às vezes está só iludido ali, pelo menos aquilo serve para nos tirar, né, de um lugar que a gente está para se movimentar, fazer algo, né? Por isso que eu falo sempre do acreditar. Mas é claro que antes do acreditar tem uma preparação, né? E a própria preparação faz a gente acreditar mais. Quando eu falei da inspiração, quando a gente inspira outras pessoas, é uma forma de fazer as pessoas acreditarem também, né? E não quer dizer, né, Fernanda, que porque a gente acredita ou porque a gente talvez esteja alguns passos à frente de outras pessoas, eu até arrisco dizer da maioria das pessoas,
não significa que para nós está tudo bem e que está tudo É, certo e é a vida vida uhul, real. né? Não, a vida ela é assim, né? Conforme a gente vai andando, a gente vai construindo. E também, às vezes, a gente, para conseguir isso que a gente está falando, que a gente valoriza tanto e que fez com que a gente abrisse mão de outras coisas, e uma delas é de ter salário, de ter 13º, né? Garantias que a gente tinha quando estava no meio corporativo, é o preço que a gente paga, né, por seguir por uma escolha que a gente entende que é possível fazer diferente. Eu acho que isso é o acreditar, né? Mesmo nos momentos mais difíceis que eu já passei durante todos esses anos aí, desde 2008, entre 2008 e 2009 eu fiquei fazendo trabalhos em paralelo, né? Aí 2009 que eu saí do corporativo, durante esse tempo todo aí, eu já tive momentos de mais alta e momentos de mais baixa. Mas mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores, eu nunca deixei de acreditar que era possível. E isso fazia sempre que eu disse, não, eu vou continuar. Então, nunca teve um momento assim, agora eu vou voltar a procurar emprego de novo porque eu vou voltar para o corporativo. Isso não aconteceu mais, porque eu deixei de acreditar que essa era a saída. Pelo tempo que eu fiquei, como eu disse que eu fiz outras transições de querer trabalhar de forma autônoma e acabei voltando, foi porque eu duvidava se era realmente possível. E aí eu acabava voltando para aquele formato que a gente mais conhece, né? Eu procuro emprego, sou contratada por uma empresa e tenho aquele trabalho ali de forma mais convencional, né? O jeito que a maioria das pessoas trabalha é assim. E muito por falta de oportunidade também, né? A gente Uhum. teve possibilidades de fazer o que a gente fez, de largar, e nem sempre, como tu disse, precisa chutar o balde, né? Eu não chutei o balde, eu fiquei um ano me preparando, que nem eu Ah, disse, eu fiz também. trabalhos em paralelo durante um ano, eu fiquei guardando dinheiro durante um ano, eu fiquei zerando todos os carnês que eu tinha, né, Os de carnês. compras, para não ter mais carnês para pagar, né, dos carnês É. de não ter dívidas, né? Não ter compromissos que eu precisasse arcar fora, né? O sustento do dia a dia. Então, é também parte da preparação. Às vezes as pessoas fazem essas escolhas assim que são de rompante, e eu entendo. A gente, para nós, né? Para mim e para ti, é fácil da gente entender isso que tu diz de validar e acolher as pessoas, né? Eu entendo perfeitamente, porque tem horas que a gente tinha vontade de sair porta fora, né? Não saía porque era responsável, era comprometida, né? Mas dava vontade de sair porta fora. Então, é compreensível essas reações das pessoas, muitas vezes, de chutar o balde e seja o que Deus quiser, e eu vou sair daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas não precisa, e quando a gente consegue fazer isso com preparação, essa é a melhor forma. Aí, o acreditar, ele tem consistência, né? Não é só aquele pensamento mágico de eu acredito, então tudo vai dar certo, e aí vai acontecer porque eu acredito, porque eu tenho fé. Isso não é suficiente. Isso é sim bastante importante, mas só isso não se sustenta. Precisa a gente se preparar além do acreditar, né? Precisa então ter essa consolidação do acreditar. E eu acho que isso é o que a gente consegue ajudar as pessoas, que nem tu disse, de forma diferente. A gente tem propostas de trabalhos diferentes, mas complementares. Então, seria é muito ideal, né? Não só ideal, mas é muito positivo, é possível, não é só ideal, é possível, que as pessoas consigam fazer um trabalho comigo, um desenvolvimento de carreira, e tem um acompanhamento terapêutico em paralelo, né? E unir as duas coisas, uma coisa dá, um trabalho dá mais possibilidade para o outro. Senão é mais difícil da gente andar tanto num quanto no outro, né? E esse trabalho que tu faz, ele é muito complementar ao que eu faço, e eu diria que mais do que complementar, ele é muito necessário para o que eu faço, porque às vezes as pessoas chegarem para fazer um trabalho comigo,
se ela não está minimamente bem, se ela não tem um mínimo de integridade, não dá para fazer o trabalho, porque precisa primeiro se recompor, né? É como a gente, assim, a pessoa tá toda estrupiada lá e a gente vai querer pentear o cabelo dela. Não, peraí. Primeiro tem que limpar o machucado aqui, cuidar da ferida, depois a gente cuida da roupa, do cabelo, então, não que o que eu faça seja aparência, não é isso, não é essa comparação, mas é que tem coisas que a gente tem que, se precisa escolher o que fazer antes, a gente precisa dar prioridade para essa integridade que é física, né? Que é a saúde. Senão a gente não tem condição de dar conta de um processo de desenvolvimento pessoal. Não tem como, né? A gente está fragilizado, então precisa esse acompanhamento antes. As pessoas precisam chegar minimamente saudáveis para mim. E a gente também, né, Fernanda, ter essa consciência de que não procurar também um processo terapêutico só quando está estrupiado, precisando A cuidar gente das feridas, né? andou Ser o conversando mais sobre isso, preventivo possível, né? que eu acho que esse movimento de pedir apoio, ele ainda é muito difícil para muitas pessoas, né? Assim, e até culturalmente, né, Simone? Assim, a gente tem que dar conta, vai lá e faz. E eu sei que nós temos um olhar hoje que muitas vezes profissionais que me atenderam há alguns anos atrás não tinham esse olhar para mim, não por nenhuma. Realmente por não ter essa visão integral, assim, né, de diferentes experiências então, às vezes, tu vai, num profissional lá e tu tá com uma dor, mas a pessoa não sabe o que que tu tá vivendo naquele momento e como que aquilo se relaciona com tudo que tá acontecendo na tua vida, né? Então, eu vejo que a pessoa precisa desse acolhimento do todo, né? E até porque quando a gente abre a gente está falando aqui sobre trabalho, mas quando a gente vai olhar a relação do trabalho, a gente vai descobrir muitas coisas, né? A gente vai descobrir sobre as relações familiares, sobre, né, a história de vida da pessoa, o que que levou ela a ter aquele tipo de relação, né? E acho que também isso faz parte das nossas próprias trocas aqui, pessoalmente, das nossas descobertas que transbordam também no que a gente quer trazer aqui, né? Então, o trabalho ele diz muito sobre nós, sobre nossa vida. Nós somos capricornianas, né? A Simone não fala muito disso, mas eu sempre falo isso porque Sol em trabalho, então assim já é um para quem acredita, né, nessa parte da astrologia, assim, a gente já vem muito com essa força, né, assim, com esse olhar que pode ser uma potência e também pode ser destrutivo, no sentido de se a gente coloca a nossa força toda só ali e o resto, né? E a saúde. E então, assim, e pensando de uma visão mais ampla, a gente vive numa sociedade que valoriza no pain, no gain, né? Sem dor, não tem ganho. Trabalha enquanto eles dormem. Então a gente cresceu e hoje em dia, né, eu vejo movimentos muito positivos para mudar muita coisa, mas ainda tem muitas coisas que não são nada saudáveis e são normalizadas, esperadas das pessoas. Então ela é uma mudança social, cultural. Então, a gente está falando aqui, né, da gente nos nossos atendimentos, mas em paralelo a isso, precisa umas estruturas, as empresas, né, o todo, assim, mudar esse olhar, porque a gente, no final das contas, a gente quer viver bem, né? A gente quer estar aqui, desfrutar das coisas, viver. E o trabalho é uma parte da nossa vida que, se ele sugar todas as nossas energias, se for não tem como dizer assim, o meu trabalho é tudo ruim e eu sou bem. Não tem como fazer uma separação completa disso, né? Então, mas para mim é muito significativo trazer isso para as pessoas que a gente está se existem tantos adoecimentos, é porque os meios estão adoecidos, né? Então, assim, é que nem a gente sempre fala sobre jardim, né? Assim, sobre as coisas estão adoecidas porque, sim, os ambientes estão com muitas dificuldades, mas a gente acredita que pode ser diferente, que a gente pode ter prosperidade, que a gente pode compartilhar as coisas,
uma visão nova, mais regenerativa, mais, então, e a gente realmente acredita nisso, né? Por isso que a gente está aqui fazendo, querendo juntar mais pessoas que também tenham essa visão e que às vezes se sentem sozinhas, né, Simone? Porque toda vez que muitas vezes a gente troca e a gente se fortalece, diz assim, eu também vejo isso, isso também, eu também me conecto com isso, e aí a gente se fortalece, né? E a gente poder estar aqui e talvez mais pessoas quererem se juntar com a gente, tanto nos nossos trabalhos individuais, quanto nas relações, enfim, ou que a gente possa construir como grupo, né? A gente está aberta aí para o que vier. Uhum. É muito importante isso que tu fala em relação aos ambientes, né? Se a gente tiver dificuldade ou quando a gente tem dificuldade de identificar o que que é saudável, será que isso está sendo saudável? Um bom exercício é olhar para o coletivo mais do que para o individual. Porque se eu tenho dificuldade de achar o que que é saudável para mim, basta que eu amplie meu olhar e olhe para o coletivo. Aquilo está sendo positivo para o coletivo, se não está sendo saudável para o coletivo, não pode estar sendo saudável individualmente. Aparentemente pode ser que seja saudável. Ah, mas aquele ali tem, né, uma vida boa, então para ele está saudável. Não, para ele não está, porque se o todo está comprometido, vai comprometer a ele também. Talvez a médio e longo prazo, talvez de uma forma é, indireta e não só direta, mas vai comprometer para ele também, né? Então, por isso que se a gente conseguir, e isso é uma visão, pode ser utopia, mas eu de verdade acredito nisso, assim, e mais do que acreditar, eu tenho um compromisso com isso, que a gente conseguir desenvolver esse olhar que é coletivo acima do individual e a gente conseguir agir de forma que os ambientes sejam positivos coletivamente, a gente rompe essa barreira e consegue de verdade transformar os ambientes em ambientes mais saudáveis e saudáveis coletivamente. Porque quando eu faço algo que é prejudicial para mim, eu estou comprometendo o coletivo, porque eu vou ficar doente, eu vou ser uma menos trabalhando, vou depender que o coletivo, né, cuide de mim, ou eu vou gerar custo, ou enfim, vou gerar demanda para o coletivo. Então, quando a gente é omisso com a gente mesmo, a gente é omisso com o coletivo. Quando a gente olha para o coletivo com prioridade, a gente está cuidando da gente também, porque aquele coletivo ali vai ser capaz de cuidar da gente melhor quando a gente precisar, se precisar, e a gente vai estar contribuindo mais para aquele coletivo. Então, a negligência de não cuidar de si ou de achar que é assim mesmo e eu que tenho que suportar, eu que tenho que aguentar, porque a vida é assim mesmo, porque trabalho é sofrido mesmo, porque trabalho não é bom mesmo, porque trabalho é difícil mesmo, é uma forma da gente contribuir negativamente com o coletivo. Então, se a gente consegue fazer essa virada de olhar para colocar mais foco no coletivo, a gente está sendo mais positivo com a gente e com o todo, né? E parece tão simples assim falando, mas na prática, no dia a dia, é muito difícil, porque as pessoas não têm tolerância, às vezes, de estar atrás na fila e alguém corta, e aí tem que cortar também ou não deixar passar, né? Então, são coisas que tu disse pequenas, simples, mas se a gente não toma cuidado dessas coisas pequenas e simples, como é que a gente dá conta das grandes? E a gente está aqui buscando realmente construir essas novas narrativas, né? Essas novas histórias. Isso é uma coisa que às vezes nós falamos que às vezes falta até referência, né? Eu lembro de ter essa clareza, assim, de quando eu estava ainda dentro do corporativo crescendo, às vezes eu olhava para a forma como as pessoas se relacionavam com o trabalho e eu não me inspirava muito, assim, porque já tinha uma luzinha acesa, né, sobre como que eu queria viver, o que que eu queria, qual era a relação que eu queria, as relações, né, com tudo, com a vida. E a gente está aqui realmente para construir outras narrativas, para ampliar esses repertórios, né? Que aqui a gente está com as nossas histórias, daqui a pouco tem outras pessoas com outras histórias, e a gente começa a ter uma nova visão sobre trabalho mesmo, né?
que seja mais saudável, que seja mais que seja sobre a vida mesmo, sobre, sabe, vida que eu digo vitalidade, sobre, né, a gente realmente eu acho que tem esse lugar do um pouco sonhador, mas que a gente precisa poder sonhar. A gente deve sonhar, não é uma possibilidade, é muito triste quando a gente tiram até a nossa capacidade de sonhar e de imaginar coisas diferentes, né? Isso é uma coisa que eu sempre busco compartilhar. E não sei, até eu não contei muito bem o tempo, acho que vai dar mais ou menos uma meia horinha. Tô pensando a gente ir para os nossos encerramentos, né? Do que a gente queria trazer de mensagem aqui desse nosso primeiro episódio. Então hoje a gente tá um pouco assim, com aquela ansiedadezinha, né? O corpo se reconhecendo aqui nesse espaço que a gente fala toda semana, mas sabendo que tá gravando é um pouco diferente. E se tu quiser compartilhar alguma mensagem final que tiver aí no teu coração, Simone, ou se tem mais alguma coisa que tu queira elaborar, a gente está aberto para esse fechamento. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza de que é só uma pitadinha assim do que a gente gostaria de compartilhar e que a gente vai ainda compartilhar e do tanto que a gente tem para compartilhar dos nossos estudos, das nossas experiências, das nossas vivências, né, das nossas práticas. E esse é só um primeiro drops Hum, do que a gente tem ainda, né, por compartilhar. E esse é um tema tão importante, né, Fernanda, do quanto é necessário que a gente se dedique de verdade para falar, porque também não adianta isso que é só discurso, isso que é só, olha que bonito, eu sou assim, eu faço assim. E aí, quando fecha a câmera, é uma outra realidade. Quando não tem ninguém olhando, né, como a música fala, que você faria se ninguém estivesse olhando, né? Quando não tem ninguém olhando, quando não é público, a gente tem alguns comportamentos que não são alinhados com aquele discurso. Então, são aquelas práticas que são só aparência. Eu me mostro assim, mas em essência eu não sou assim. E isso a gente sabe o quanto, em todas as áreas, e não diferentemente do trabalho, tem aparecido bastante evidência para a gente que tem esse olhar mais afinado para isso, né? Do quanto tem muitas pessoas demonstrando, aparentando ou discursando algo que na prática não é saudável, né? Então, se eu puder deixar um recado final, assim, nessa preocupação de saber o que é saudável, olhar mais para o coletivo, a gente desenvolver mais a nossa capacidade de olhar mais para o coletivo sempre em prioridade ao individual. Porque se for bom para o coletivo, vai ser bom para mim. Confia. Pode agora, nesse primeiro momento, não ser ou não parecer ser. Mas ali na frente, certamente, se for bom para o coletivo, vai ser bom para mim também. Por mais seja diferente daquilo que talvez eu gostaria, mas vai ser. Né? Então, é isso que a gente chama aqui, ou está chamando aqui de trabalho saudável, que é no nosso dia a dia comum falar de trabalho saudável, eu acho que é esse primeiro passo, assim, a gente olhar mais para o coletivo do que para o individual. A gente não dá prioridade para a gente, porque às vezes a gente se confunde nos discursos, né? Ah, tem que dar prioridade para mim, porque se eu não cuidar de mim mesma, quem é que vai cuidar? Não é isso. Não é invalidar isso. É claro que eu tenho que ser a minha prioridade, é claro que eu tenho que cuidar primeiro de mim, aquele negócio, né? Primeiro eu coloco a máscara em mim para depois poder cuidar dos outros. É claro que eu sou responsável pela minha integridade, pela minha condição, para que eu possa fazer algo pelos outros ou que eu não seja um peso para os outros. Com certeza, a gente não está invalidando isso. Mas quando a gente pensar se algo é saudável, é pensar se algo está aquilo ali está trazendo prejuízo para mim. Mas na dúvida de como fazer, isso a gente, né, vai ter que falar um outro dia, de efetivamente como fazer, né, para tornar mais saudável, ter esse olhar mais para o coletivo. Aquilo está sendo positivo para o coletivo, se está sendo, confia que vai ser bom para a gente também individualmente.
Muito obrigada mais uma vez por essa parceria, essa troca aí da gente ter essas conversas. Eu que te agradeço também pela tua abertura e generosidade, né? E se a gente está aqui hoje, né, aqui no mês de agosto, gravando esse encontro, a gente tomou a decisão lá em janeiro, né, de vamos falar toda semana, vamos ver o que que acontece. E a gente viu benefícios muito grandes para nós e para os nossos trabalhos, né, assim, para nós pessoalmente. E acho que nos sentindo, acho que tem essa coisa de estar em uma relação, né, em uma relação saudável, né, a gente está falando sobre relação saudável e que te impulsiona, né? Então que a gente está buscando transbordar agora para outras pessoas já vem sendo construído, né, Simone, plantado assim há vários meses. A gente tinha uma intenção e ao mesmo tempo assim, tá, mas que momento que a gente faz? O que que a gente vai fazer? E acho que a nossa intenção é muito genuína, assim, de trazer benefício para mais pessoas, de poder, né, compartilhar, como tu falou, assim, a gente tá trazendo só uma coisinha assim, mas temos muitas coisas que a gente quer poder compartilhar, quer poder trazer e dar espaço para que as coisas sejam discutidas, conversadas, né, sobre tantas coisas que estão acontecendo, tanta transformação que a gente está vivendo com relação à relação de trabalho, está tudo mudando, né? Então, já não é da mesma forma como era alguns anos atrás, tudo está mudando com muita velocidade. E nós temos esse compromisso, né, de todo dia estar fazendo essa escolha, e às vezes, eu já te falei isso várias vezes, eu sou muito honesta quanto a isso, né? Às vezes esse lugar de empreender é desafiador para mim, muitas vezes, e para mim é importante estar com outras pessoas me ajudando a me fortalecer também, que é possível fazer diferente. Porque no dia a dia, às vezes, a gente se perde. Então, eu te agradeço muito, né, por ser uma dessas pessoas que eu posso contar, porque a gente não está aqui de um lugar de super bem resolvido, mas de quem está construindo realmente, errando, acertando. Eu falo pisando nos tomates, né? A gente toca, ai, fiz, não deu certo, vamos de novo. E até para ter essa resiliência, né? Estar em companhia e trocar com outras pessoas é o que vai nos impulsionar a porque às vezes a gente falou sobre isso esses dias, né? Tomar uma decisão às vezes parece difícil, mas sustentar é muito mais. Então, então o dia a dia a gente precisa estar se nutrir, né, de pessoas que acreditem realmente em outras narrativas, em outras formas de viver, porque também a gente fica pobre quando a gente está mudando e ninguém do lado parece que está nos vendo, ou talvez até esteja e a gente não está conseguindo nem se comunicar, né? Então, poder trazer isso para fora e acho que esse é a gente tem uma intenção muito, muito realmente assim, de todo o nosso coração, genuína, de trazer benefício para mais pessoas. Acho que é isso. E a gente não faz as coisas sozinho, não é porque a gente é autônomo que a gente é obrigado a estar sozinho. A gente não consegue fazer, a gente é muito limitado para fazer as coisas sozinho, a gente se engana, né? E acha que tem que estar sozinho, porque eu escolhi empreender, eu escolhi ser autônomo, então eu tenho que estar sozinha, porque foi assim que eu escolhi, assim mesmo. E não é assim. Nem, não só não precisa, como não pode ser assim, porque senão é uma limitação muito grande. As coisas são em par, é em dois que a gente cresce, né? Que a gente precisa de duas pernas para andar, né? Pode ser uma fala capacitista isso, mas a gente precisa de um apoio duplo, senão a gente não sai do lugar, né? A gente precisa desse um e o outro, e a gente se consolida em cima disso, né? Então, lembrar que a gente tem o apoio uns dos outros e buscar por esses apoios, né? Não ficar sozinho. Isso, isso aí. Então, estamos aqui também para apoiar, né, vocês, quem quiser se juntar. Então, conheça um pouquinho mais dos nossos trabalhos e, né, a gente vai seguir por aqui. Obrigada, Simone. Então, a gente vai Obrigada. dar o nosso primeiro encontro aqui oficial e até o próximo.